Fala galera, tudo bem sexto ano? Como vocês estão? Saudade de vocês, de atentar vocês. Então, olha só, vamos iniciar a quarta unidade, que fala sobre práticas corporais e a história. Então, quais são essas práticas corporais da quarta unidade? Vão ser capoeira e ginástica artística. E a gente vai ver a história de cada uma também. Então, vamos iniciar pela capoeira. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. No livro de vocês, logo na página 13, tem um QR Code que conta a história da capoeira muito bacana. Se vocês puderem, coloque a câmera de vocês e leiam a história, a origem. E também tem umas palavras em azul sublinhado que você pode clicar lá, que ele vai dizer, por exemplo, que é o quilombo. E aí vocês podem estar se informando mais, enriquecendo aí o conteúdo, tá? Então vamos lá. A capoeira, ela tá ligada à resistência dos negros que viviam escravizados no Brasil. Nos raros momentos que eles não estavam trabalhando, eles estavam se reunindo para trazer um pouco sobre a cultura africana, sobre o idioma deles. Isso foi uma forma também dos escravizados africanos, dos negros escravizados, estarem reunindo povos diferentes, porque os africanos, cada um falava uma língua, por exemplo, cada um tinha essa cultura. Então, era uma forma deles superarem essa dificuldade entre eles e também para superar as dificuldades causadas pelas condições de vida quanto escravizado, né? Então, a convivência entre eles ocasionou forma de resistência e de manutenção dessas culturas que cada um tinha, devido a alguns serem de regiões diferentes da África, né? De países diferentes de dentro da África. Países não, de estados dentro da África. Então, a capoeira passou a ser um instrumento de luta contra essa opressão. Então, quais eram essas formas de opressão? Eles eram explorados, então a capoeira serviu como uma tentativa de fuga e também foi capaz de auxiliar os escravizados a se defender do capitão do mato. Deixa eu ver se eu mostro uma imagem aqui para vocês. Aqui, ó, o capitão do mato. Então era uma forma deles aprenderem a se defender contra o capitão do mato, que tinha o objetivo de prender eles. Então vamos lá, a capoeira é uma arte marcial brasileira inventada pelos negros, trazidos da África para o Brasil como os escravos. A capoeira é uma luta, mas pode ser apenas um esporte também. Ela costuma ser acompanhada de um tipo específico de música feita por tambores e berimbau. Então vocês vão ver lá na frente que a capoeira ela é considerada também, além de um esporte, ela é considerada uma luta, um jogo e uma dança. E a gente vai explicar para vocês lá na frente. Isso aqui eu falei basicamente para vocês, a capoeira é uma luta, né? Que exige habilidade e rapidez e que o objetivo é derrubar o adversário ou outra pessoa pelo desequilíbrio, desculpa. Então, foi uma forma de se defender do capitão do mato e dos fazendeiros, dos demais que queriam escravizar eles, né? Bater. E aí a capoeira ela usava muito. Eles usavam a música, porque no momento que eles estavam reunidos, que eram poucas vezes, né, que eles tinham essa oportunidade de estarem reunidos, eles fingiam que era... botavam música para camuflar, né? Faziam umas danças, botavam esses elementos da capoeira, chute e tal, o gingado, uma forma de camuflar e não perceberem que aquilo podia ser uma forma de luta. Então a capoeira é um jogo, é uma luta, é uma dança que trouxe a resistência do povo africano e também a manutenção cultural deles. Como eu já falei para vocês, eles eram vários africanos de diferentes regiões da África. Então vamos lá. No livro de vocês tem uma parte escrito conexões, né? Que é importante a gente citar.
Lá no livro fala sobre Consciência Negra, que é comemorado dia 20 de novembro, que ficou marcado pela morte do líder Zumbi dos Palmares, que era o chefe de um povo de escravos que ficava localizado lá em Alagoas, no Quilombo dos Palmares. Ele chamava assim de Quilombo. O Quilombo era um lugar onde os escravos fugiam dos seus donos, entre aspas, e fugiu de lá e ia para o Quilombo. Então lá era uma forma de luta. Então eles eram os escravos fugidos que fizeram uma comunidade para tentar sua liberdade. Então o último líder do Quilombo do Palmares foi o Zumbi dos Palmares. Então por isso ficou marcada essa data aí. Vamos lá. A capoeira e o preconceito. O período da pós-abolição. A abolição veio com a Lei Áurea, né, em 1888. Então, e antes disso, em 1789, teve o primeiro registro de uma prisão, que foi do Adão, por ele ser capoeirista. Então, isso era recriminado. Eles prendiam e tinha até 6 meses de prisão, né? Ele era muito relacionado com a vadiagem. Então, eles só queriam que o negro trabalhasse e servisse os outros. Então, tudo que eles não estivessem fazendo isso era considerado vadiagem, e a capoeira não foi diferente durante esse tempo. Então, durante esse tempo, a prática da capoeira era condenada como uma luta que era utilizada para a libertação. Aí, com a abolição, os escravos não tinham estudo, não tiveram conhecimento, então isso não permitia que eles tivessem um emprego. Então, a falta de conhecimento fez que eles tivessem uma falta de emprego. Então, para onde é que eles foram? Então, eles conseguiram trabalhos assim ligados ao serviço no porto, né, onde ficam os navios e tal, e segurança, porque já que eles manjavam de alguns golpes da capoeira, então eles passaram a ter essa função de segurança devido às habilidades que a capoeira e foram úteis. Deixa eu passar aqui. Então, em 1937, o Getúlio Vargas era o presidente do Brasil. Ele passou a ver a capoeira como um esporte. E logo depois como uma manifestação cultural brasileira, onde homens e mulheres participam, geralmente em praças populares das cidades do Brasil, né? E passa a ser um valor cultural. Aqui tá alguns dos instrumentos: berimbau, pandeiro, cachixi, a vaqueta, agogô, o atabaque e o reco-reco. Continuando sobre o valor cultural, em 1930, o mestre Bimba, ele foi uma importante figura da capoeira, porque ele organizou um método de ensinar chamado Luta Regional Baiana, onde agora a capoeira é praticada em academias, onde tem alunos pagantes. E aí, com o presidente Getúlio Vargas, ele mostrava que ele tinha uma cultura nacional. A capoeira era valorizada, então por isso que ele conseguiu estar abrindo essa academia e fazendo a capoeira como um esporte. Então a capoeira o que é hoje? Ela superou o preconceito, né? Aquele preconceito mais forte. Ela mostra que é um instrumento de luta pela liberdade. As canções ainda falam muito sobre o preconceito, sobre a importância da liberdade. Então, ela é articulada com canto, a música, que superou o preconceito e que se firmou uma manifestação cultural brasileira.
que nunca se imaginou que talvez ela fosse chegar nesse status. A capoeira, em 15 de julho de 2008, foi considerada pelo IPHAN, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio cultural brasileiro. Em 2014, ela foi considerada pela Unesco um patrimônio cultural imaterial da humanidade. E aí isso significa que a prática corporal da capoeira, né, surgiu como uma arma de defesa dos escravizados e foi perseguida após a abolição da escravidão e se tornou um símbolo agora do Brasil, e também que agora ela está presente em todos os países do mundo. Beleza? Agora eu vou me despedir de vocês e vocês vão ver um vídeo curtinho para completar um pouco do que a gente viu sobre a capoeira, tá bom? Beijo, lindos da Tia Lene. Até a próxima. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a história da capoeira. Em 1500, o Brasil foi descoberto pelos portugueses que colonializaram o país. Nessa época, já tinha danças e lutas na África, que provavelmente deram origem à capoeira, mas acredita-se que a capoeira se desenvolveu no Brasil. Quando precisaram de mais mão de obra para a colônia, os portugueses começaram a levar africanos escravizados para trabalhar no Brasil. Em 1538 começou o comércio de escravos, que tiveram que trabalhar nas plantações do Nordeste, por exemplo nos canaviais, e depois também nas outras regiões do Brasil. Existem duas teorias sobre onde surgiu a capoeira por volta de 1600. A primeira teoria diz que foi nas senzalas das fazendas, que os escravos praticavam a capoeira escondido e camuflada como dança. Segundo a outra teoria, a capoeira surgiu quando os escravos fugiam dos seus feitores para o interior, onde fundaram os quilombos. Acredita-se que a capoeira pode ter sido desenvolvida para defender os quilombos. Mas de onde vem a palavra capoeira? Aqui também tem duas explicações. Uma diz que vem do nome de um pássaro. A outra que vem do tupi-guarani e significa mato ralo, o lugar onde a capoeira era praticada. Por volta de 1880, muitos escravos libertos ou foragidos começaram a ir para as cidades em busca de uma vida melhor. E em 1888, finalmente a escravidão foi proibida e todos os escravos foram soltos. Mas nas cidades, eles não tiveram acesso à educação e trabalho. Em 1890, o Brasil decretou a proibição da prática da capoeira, que era punida com prisão de até 6 meses. Assim, a capoeira foi praticada escondida, em locais afastados e mal vistos pela sociedade. Dessa época vêm as histórias de navalhas e facas no jogo da capoeira. Mesmo proibida, a capoeira era usada em brigas de vários grupos e nas maltas até se tornou uma fonte de renda, pois políticos e outras pessoas pagaram as maltas para os seus serviços. É dessa época que surgiram alguns capoeiristas famosos, como Manduca da Praia, Nascimento Grande ou Besouro Mangangá. Por volta de 1940, a capoeira se dividiu em dois estilos. A capoeira Angola, representada pelo mestre Pastinha, com foco na capoeira tradicional, e do outro lado a capoeira regional, criada por mestre Bimba, que desenvolveu um estilo mais moderno. Em 1940, o presidente Getúlio Vargas liberou a prática da capoeira depois de assistir uma apresentação de mestre Bimba e seus alunos. E desde então a capoeira ganha cada vez mais espaço nas mídias e até virou patrimônio cultural da humanidade. Do Brasil foi levada para o mundo inteiro, onde tem milhões de praticantes hoje em dia. Se você gostou do vídeo,